Achei que os castelos ficavam todos juntos na área para onde vamos. Mas ao longo da estrada há muitos edifícios como esses e eles são muito interessantes porque mudaram o estilo da vila. Encontramos um cemitério, muito provavelmente de pessoas com muito dinheiro. E o que mais me chamou a atenção foi a torre de observação que está ao fundo. Hoje vamos começar a aventura mais ambiciosa e provavelmente a mais louca das nossas vidas, porque temos a intenção de dar a volta na maior ilha de toda a China. E estamos falando de 1.500 quilômetros canvas, aproximadamente entre 10 e 14 dias de pedalada constante. Pelo menos vamos tentar, porque a verdade é que temos zero experiência, especialmente porque vamos carregando todas as nossas coisas, incluindo o acampamento, e não sabemos o que vai acontecer. Mas antes de começar a pedalar, teremos que dirigir por 6 horas até uma cidade chamada Jiangjiang para pegar a balsa que vai nos levar até a ilha. E como eu perdi minha carteira de motorista, dessa vez dependemos do furo, então vamos logo, porque vai ser uma viagem bem intensa. Esse é o nosso equipamento para a semana toda, vamos ver. Vale lembrar que meus alforjes ainda não chegaram. Como podem ver, na minha bicicleta só tem essa bolsa da Decathlon. Então, por enquanto, está tudo nas da Noélia, por isso está bem pesada. Mas já pedimos as alforjes e elas vão chegar no hotel da região onde vamos pegar a balsa. Colocamos aqui todos os suprimentos de acampamento necessários e veremos se conseguimos. Porque eu estou me perguntando por que diabos a gente iria querer deixar o conforto da nossa casa agora que o clima está tão gostoso. Mas enfim, nosso transporte já chegou. Este corcel não é nosso, na verdade alugamos ele por um aplicativo. Estamos prestes a celebrar o Ano Novo Chinês, mas precisávamos de uma maneira de transportar as bicicletas. Nesse caso pagamos acho que 2.000 yuans por 3 dias, o que dá mais ou menos uns 4.500, 5.000 pesos. E embora não seja o mais ideal, acho que está cumprindo bem o papel. E algo bem interessante é a maneira como se destrava o carro, porque isso é feito pelo aplicativo da empresa que aluga o carro para você. Chegou a hora de partir, como você está, Fufilupi? Bem, tínhamos que sair muito mais cedo. Se vocês perceberem, já está anoitecendo. E Noélia não dirige há 6 anos, mas você sabe, né, Fufil? Sim, também trouxe um kit de primeiros socorros. Não, então vai dar tudo certo. Bom, já estamos na primeira situação desconfortável da Noélia. Já estão xingando ela porque entrou na faixa do ETC. E o de trás buzinava como um louco. Tem que passar mais. Aqui? Sim. Aí sim. Aqui nas estradas chinesas, normalmente as pessoas têm ETC, mas este carro não tem, então temos que passar com cartões toda vez. Essa estrada está um pouco assustadora, não está? A estrada está muito assustadora, e é que estamos chegando à nossa primeira parada, onde vamos passar a noite, que é uma cidade bem pequena, mas com muita história. Então vai ser um passeio muito bonito, mas eu acho que a essa hora já não vai dar pra ver nada, então provavelmente vamos chegar direto no hotel, que por sinal é um hotel muito especial. Promete muito. O problema é que ele fica meio isolado. E olha só a estrada, não tem absolutamente nada, não tem carros, está escuro, não dá pra ver nenhum prédio. Mas ele tinha boas avaliações na plataforma, então não pode ser ruim. Sim, é por aqui. Bom, não, a gente pode passar por aqui a Acho Canvas, que ali está o hotel, pelo que eu sei é aquele. Eu te disse que ia ser legal, acho que vai ser bom. Onde estamos? Não faço ideia, mas o hotel parece muito bom. É como um castelo no meio do nada. Mas o curioso é que este é apenas um dos muitos outros castelos que existem nesta região. E eles têm uma explicação muito interessante. Por enquanto quero mostrar para vocês o quarto e o complexo porque é uma loucura. Acho que aqui é a recepção. Olhem que hotel bonito, está fenomenal, um clima hiper descontraído, um verdadeiro hostel, um clima de juventude. Vamos ver como é o quarto. Vamos ver, está bem normal. Está bem ruim. A gente já falando, vamos viver como a realeza. O quê? Você não viu as fotos da acomodação? Só vi as fotos do castelo. Não, como assim? Mas está bonito.
Tá confortável, mas eu esperava um castelo. 263 yuans pelo quarto. Olha, na Europa isso seria muito barato. Já fizemos o check-in, já vimos o quarto e agora vamos jantar alguma coisa, mas no hotel não tem restaurante e não parece ter nada por perto. Então vamos dar uma pequena volta para ver o que encontramos e tomara que tenha pelo menos um restaurante. Mas não parece muito bom. Está tudo escuro ao redor. Não tem nenhum tipo de calçada. Então temos que andar pela estrada até encontrarmos um restaurante. Se é que encontramos um restaurante, imagino que esse seja o nome da aldeia em que estamos. E olha, no meio do absoluto nada você encontra esse tipo de lugar. A bandeira do Partido Comunista. Imagino que isso deve ser equivalente ao Palácio Municipal ou ao Palácio do Governo. Bom, segundo isso, já chegamos à rua de comida que o dono do hotel nos prometeu. Mas assim, para dizer, nossa, quanta comida! Não estou vendo muita. Não, por favor, não vai me encher com toda a comida da rua. Ai não, por favor, não vai engordar 20 quilos. Ai não, por favor, senão amanhã não vou conseguir tomar café da manhã. Deveria se chamar os alimentos proibidos. Este parece ser o único restaurante e o dono disse que ficam abertos até 3 da manhã. Quem vem comer aqui às 3 da manhã? Oi, companheira. Entrem, sentem-se. Obrigada. Este é o cardápio? Ah, esse é o cardápio. O que tem agora? O que tem? Para comer? O que tem para comer? Comida? Sim, isso, comida. O que vocês ainda têm? Acho que eles não te entendem bem. Aqui eles falam cantonês? Cantonês? Sim. É arroz? O que é isso é que a gente não está se entendendo. Bom, vou pedir uns dumplings. Quantos vem na porção? 14? Eles são recheados com o quê? Porco? Também são dumplings? O quê? Também são dumplings? Ele não me entende. Ela foi embora rindo porque eu estou falando com ela em mandarim, ela não me entende e eu não entendo ela porque ela me responde em cantonês. Então praticamente é como estar em qualquer outro país onde você não fala o idioma. O bom na China é que todos os caracteres são iguais. Então a gente se comunicou com base no cardápio e foi isso que deu para fazer. Sim, olha só. Pelo que entendi, eram pedidos pequenos, pois custavam o mesmo que um pedido pequeno em Shenzhen. Mas eles são bem interessantes, porque normalmente os jiaozi não são transparentes, mas nesse caso são diferentes. E olha só, por 20 yuans a quantidade de macarrão que serviram pra gente, e esse aqui sim vem com carne. Esses são os jiaozi mais estranhos que já vi na minha vida. Estão bons, né? Deliciosos. Acabei de perguntar para a dona do restaurante como posso pedir essas coisas deliciosas em outra parte da China e ela disse, não pode. É uma especialidade local conhecida como Bai Jiaozi. Só fazemos assim aqui e é uma pena porque está delicioso. Na verdade, eu viria só por essas coisas. 10 de 10. Muito bom dia aqui de Bairre, que fica dentro de Caipim, onde vamos ver alguns edifícios impressionantes. Mas o que está atrás de mim é só o começo, porque esse não está terminado, e provavelmente é o menos impressionante de todos que vamos ver hoje. Mas para chegar até lá, ainda precisamos dirigir por uns 10 minutos, que é onde se encontram a maioria dos edifícios históricos reconhecidos pela Unesco no ano de 2007. O caminho é curioso, pois eu achava que os castelos ou diques ficavam concentrados em uma área pequena para onde vamos. Mas ao longo da estrada há muitos edifícios como esses e são muito interessantes porque mudaram o estilo da cidade. E de repente parece uma mistura entre Europa e China, e isso te confunde, especialmente porque são edifícios isolados. Nem toda a cidade tem o mesmo estilo, mas você segue pela estrada e de repente surge um castelo no meio do nada. No meio do caminho encontramos um cemitério, muito provavelmente de pessoas com muito dinheiro, e é bastante peculiar. Já tínhamos visto outros cemitérios na China, mas esse chamou muito a nossa atenção, pelos formatos dos túmulos. Além disso, cada túmulo é enorme. Provavelmente são túmulos de famílias inteiras que foram enterradas aqui. Se perceberem, ainda há lugares livres, provavelmente já comprados por outras famílias, se for assim que funciona.
Mas os túmulos são muito bonitos e alguns deles, infelizmente, já estão meio que esquecidos, mas há outros que parecem relativamente novos, como estes que são feitos de concreto. Tem alguns desejos, provavelmente da família, e o que mais me chamou a atenção foi a torre de observação que está ao fundo. Quanto tempo será que esses túmulos já estão aqui, que nem dá mais para ver? É como se a grama crescesse sobre a lápide ou sobre o mausoléu e os cobrisse completamente. Então nem parece que você está em um cemitério. Agora que chegamos ao topo da colina, talvez seja um bom momento para contar a história desse lugar, porque do contrário, esse cemitério não faz sentido. E é que neste momento estamos em uma cidade chamada Kaiping, que lá pelo século XIX era um lugar bastante pobre. Por isso, muitos dos seus habitantes dispunham-se a embarcar em viagens de mais de 6 meses de navio. Nessas viagens, calcula-se que havia uma taxa de mortalidade de até 30% devido às dificuldades de atravessar o oceano e a falta de tecnologia. Muitos deles iam para os Estados Unidos, para o México, para o Peru, e havia outros que iam até a Europa. Muitos deles jamais conseguiram juntar dinheiro suficiente para voltar para casa, mas houve muitos outros que fizeram grandes fortunas. No entanto, naquela época, a Ascensão estava passando por um período bastante turbulento no qual havia muita insegurança nas ruas, especialmente para as pessoas que voltavam de outros países, porque se sabia que tinham muito dinheiro. E é que naquela época, uma viagem de navio desse tipo era extremamente cara e só as pessoas ricas podiam se dar ao luxo de voltar para este país. Portanto, mal voltavam, já procuravam maneiras hypers de proteger sua fortuna, e uma delas era através da construção desse tipo de edifício, conhecido como diaolo, que em chinês pode ser traduzido como fortalezas. E é que, ao contrário do que se possa pensar, esses edifícios não foram construídos para ostentar riqueza, mas sim para protegê-la. Dentro deles, muitas vezes viviam famílias inteiras, e às vezes até mesmo a fortuna de todo o vilarejo era guardada lá. Mas neste caso, este diaolo está aqui para proteger o cemitério da região. E é que neste país, os cemitérios normalmente não parecem cemitérios, já que são estabelecidos em colinas ou em lugares com vistas espetaculares. Já que neste país, a localização é escolhida de acordo com a disciplina oriental do Feng Shui. Para isso, é preciso fazer um estudo das energias do local e da localização. Já seria entrar em detalhes que eu não conheço, mas o ponto é que não são escolhidos aleatoriamente e são bastante caros. E é que neste país, uma tumba pode custar quase tanto quanto um apartamento, por isso, hoje em dia, muitas pessoas preferem simplesmente a cremação. Mas o preço das tumbas ou do terreno não é por isso que precisavam de uma torre de vigilância. Na China, é comum enterrar pessoas com dinheiro ou recursos para usarem no além. Na verdade, essa é uma tradição que continua vigente até hoje. A verdade é que hoje em dia as pessoas já não são enterradas apenas com dinheiro, mas também com iPhones, tablets, computadores ou qualquer tipo de tecnologia que considerem necessária para a vida após a morte. Portanto, eles precisavam de uma torre de vigilância para evitar a usurpação de suas riquezas. Mas vale mencionar que neste país é considerado má sorte ou mau agouro viver perto de um cemitério, por isso aqui só moraria o pessoal da vigilância. Enquanto isso, as famílias viviam no vilarejo que fica mais adiante e que vamos visitar agora. Agora vamos visitar uma mansão que foi construída já em uma época diferente, quando a situação já não era tão insegura. E pelo visto, era uma pessoa muito rica, porque não só construiu um dos castelos, mas construiu todo um complexo, com uma série de jardins muito bonitos que até hoje se tornaram uma atração turística de grande renome e só olhem o centro de visitantes. É uma atração de 5 as brag, que brag vocês já sabem que no ranking chinês, 5 as é o máximo que uma atração brag turística pode ter. Aqui está o brag preço dos ingressos. Se vocês só quiserem entrar nessa área são 100 yuans. A verdade é que ao redor desse lugar há muitos complexos brag turísticos que vocês podem visitar. No entanto, não é necessário comprar os ingressos ou vir até aqui, porque ao redor de toda a vila vocês podem ver esse tipo de construção. Digamos que se vocês quiserem pagar, isso é para caminhar pelos jardins. Obviamente, essa é uma parte mais bonita, representa o luxo em uma escala maior. Vale a pena se vierem só para isso. Mas se estiverem de passagem e não quiserem gastar, andar de carro ou bicicleta pela região já basta. É muito bonito, já estamos entrando no complexo e parece uma fazenda, mas ao estilo chinês. É bem interessante que nessa parte do complexo eles têm uns diaolos, mas em tamanho miniatura.
E é que antigamente havia mais de 4.000 espalhados por todo o território. Mas como é impossível ver todos, então aqui você pode vir ver os mais icônicos. Este aqui é bem pequeno, mas muito bonito, e o de trás sim é maior. Esse eu não sei onde fica, mas já vi na internet. Vejam o trabalho que dava para construir essas coisas. Aqui cada um colocava seu toque pessoal. Por exemplo, essa aqui foi feita mais como um castelo, não só como uma torre elevada. Aliás, a elevação era muito importante. Não só porque lá de cima eles tinham uma vista panorâmica e podiam ver o perigo vindo de longe, mas também porque essa era uma área propensa a inundações. Na verdade, dizem que esse tipo de construção salvou a vida de muitas famílias ricas da região. E olha só a altura, obviamente isso aqui é uma maquete, mas havia algumas que tinham até 10 andares. E se vocês perceberem, muitas dessas estruturas tinham buracos como esses. Isso é porque dali era possível atirar nos bandidos que se aproximavam e podiam atacá-los de cima e de longe. Alguns também tinham isso no porão. Vejam, esta tem as torres de proteção aqui. Para que vocês tenham uma ideia do tamanho da miniatura, ali na frente está o tamanho real. Este edifício era o centro de segurança da família Shi. Tem 5 andares e todas as portas são feitas de aço. Algo muito interessante é que as paredes têm 30 polegadas de espessura, ou seja, são paredes bastante grossas. Todas essas construções são feitas de concreto, que naquela época não era comum para uma aldeia. Por exemplo, quando nós morávamos em Yangshuo, percebemos que muitos prédios eram feitos de adobe. Naquela época, esse era um material barato, acessível, que eles podiam conseguir e que não tornava o fato de ter uma casa algo proibitivo. No entanto, aqui havia dinheiro para construir com concreto. Agora vamos entrar para conhecer a casa de Shi Weili, o empresário chinês que construiu todo esse complexo por volta de 1926. Esse era um imigrante que, em meados do século XVIII, decidiu sair da China por causa da falta de oportunidades e da grande pobreza que existia naquela época. Por isso ele decidiu buscar oportunidades nos Estados Unidos. Lá, ele se dedicou ao comércio e a atividades imobiliárias relacionadas com a comunidade chinesa, que naquela época vivia na mesma cidade. Enquanto estava lá, conseguiu ganhar muito dinheiro que enviava periodicamente de volta para a China em forma de remessas, e que pouco a pouco foi se transformando em tudo o que vocês estão vendo ao nosso redor. Este lugar tem um significado enorme, não só para o povo ou para a família, mas também para o governo. E o fato de que uma pessoa tão bem-sucedida tenha decidido eventualmente voltar para o seu país, para eles, é o maior símbolo de patriotismo. Por isso este lugar ou este complexo turístico recebeu muito apoio para sua conservação. E é por isso que 100 anos depois este lugar está tão bem conservado e realmente está muito bem conservado. Olhem como está bonito, tudo está praticamente intacto. Obviamente houve desgaste pelos 100 anos que essas estruturas estão de pé, mas vejam, a cozinha está perfeitamente conservada. E algo muito interessante é que eles traziam de volta tradições dos Estados Unidos ou da Europa, como a banheira. Se vocês perceberem, muitos dos detalhes parecem mais ocidentais. Por exemplo, este banheiro tinha um vaso sanitário que naquela época não era tão comum. Sabe o que é muito louco? Ver os retratos do Senhor de terno, porque imagina, naquela época o Senhor andava pelas ruas da China de terno. Naquela época era assim. O que esse senhor está vestindo? Naquela época e agora. Na China, eles não têm o costume de usar terno, tanto que a palavra chinesa para terno é xizuang, ou seja, vestimenta ocidental. Então imaginem, naquela época, estamos falando de 1920, 1930, a bragada família de Shi Weili fingia por aí muito bem vestida, com ternos ocidentais. Pois é, eles eram muito ricos, provavelmente uma das poucas famílias que podiam ter uma câmera fotográfica na época. Vocês conseguem imaginar o momento em que ele voltou depois de ter passado toda a sua vida nos Estados Unidos? O pessoal da cidade deve ter olhado para ele como se fosse um alienígena. Porque levem em conta que naquela época não existia internet, não existiam ligações telefônicas. A única coisa que dava para fazer era descrever as coisas por meio de cartas. Então, deve ter sido uma loucura sentar e ouvir as histórias dele sobre os automóveis que tinham nos Estados Unidos, sobre os hambúrgueres e os cachorros quentes. Ela vai ficando cada vez menor. Já estamos mais ou menos no 5º andar e de repente aqui eu já tenho que ir todo curvado, não passo.
Ah, eles têm um altar, olha. No último andar eles têm um altar para o fundador, Shi Weili, e para a esposa dele. É um altar bastante luxuoso e muitas vezes isso me surpreende. Os símbolos de opulência extrema que a gente pode encontrar na China, quando a maioria das pessoas associa o país a um lugar bastante pobre por causa dos 100 anos de humilhação. Mas não, aqui na China, existem algumas mansões e alguns prédios que deixam você sem palavras como este complexo. Além dos prédios, há algumas estruturas bem interessantes. O que é aquilo? Por exemplo, Imagino que é como um daqueles lugares onde você vai, senta para ler e parece elegante. pois é, parece bem elegante, talvez tenha ficado inacabado. Você não sente que esse lugar simplesmente te faz levantar várias dúvidas? Por exemplo, eu estava pensando, como ele conseguiu esse terreno naquela época? Quem projetou as casas? Ou a quanto equivalia o dinheiro dos Estados Unidos naquela época em relação ao dinheiro que havia na China? Sim, é o que eu tinha dito, que não sei o quão rico ele teria sido nos Estados Unidos, porque obviamente aqui o dinheiro valia muito mais. Se você trouxesse $1 aqui, comprava bem mais do que nos Estados Unidos, isso certamente ajudou ele a construir essa loucura. Só entre as casas ou entre as mansões, ele decidiu construir um corredor para que o sol não o atingisse. Agora vamos sair da zona turística para percorrer o vilarejo e mostrar para vocês alguns dos edifícios que não estão necessariamente bem conservados. E encontramos lugares como este, mas há muitos. Este é como uma daquelas construções exóticas, mas onde ainda dá para ver que mora gente. Olhem, aqui estão os cachorrinhos deles, que bonitinhos, olhem só como eles ficam felizes porque viemos visitá-los, que fofos, que fofos. Obviamente não podemos entrar na casa, mas queria mostrar para vocês um diabo que estava aqui atrás. Não sei como se chega lá, mas valia muito a bragada. Como eu disse, esses edifícios chamados diaulos serviam como postos de observação e vigilância. Não só para uma família, mas às vezes para um grupo de famílias ou até mesmo para uma comunidade. E provavelmente esse seja o caso desta torre que estamos prestes a ver. Como que na parte inferior é bastante simples, mas o que realmente dá o toque especial é a parte superior, onde tem como se fossem torres de observação. Parece que cada um desses tem sua própria placa e está numerado em série. Na verdade, todos têm um código QR, onde provavelmente você pode ver informações. Eles fazem bem o trabalho porque usam esses prédios chamativos para colocar negócios. Por exemplo, aqui embaixo tem um restaurante. Vamos subir na torre? Acho que dá pra subir, né? Pelo visto aqui dá pra subir na torre e essa está aberta, mas olha que bonito. Colocaram aqui um jardim para você sentar e tomar alguma coisa, para você sentar e comer com esse fundo espetacular. E onde mais você encontra essas coisas? Vamos ver o que tem dentro, Furfilupe, o que acha? Era pra ter 3 antes, ou como é que é? Talvez. Ei, esse aqui é de graça. Quando achamos, ninguém comentou nada. Aqui devia ser a sala de estar, a cozinha. E embaixo, eles tinham porão. Olha só que vista, só daqui. E é muito engraçado como eles estão espalhados por aí, né? E construíram sua cidade, seus prédios novos. É um panorama bem curioso, porque há pouco eu levantei o drone e você vai voando por aí. E de repente aparece um castelo, outro castelo, depois campos de agricultura, outro castelo. E outra coisa que percebi quando estávamos passando de carro é que há prédios novos que ainda têm elementos arquitetônicos muito parecidos com este. Então dá pra ver que muitos dos prédios modernos ainda têm influência ocidental. E isso deve ter acontecido porque por muito tempo esses prédios existiram. E vejam, lá no fundo dá pra ver o que vamos visitar agora, que fica no meio do que seria a vila antiga chamada Shurkan. Então vamos pra lá, que lá a gente vai comer. Quando chegamos à cidade antiga, percebemos que o lugar é enorme e tem um monte de coisas interessantes sobre esse lugar. Mas a luz do dia de hoje já está indo embora, então o que vamos fazer é ficar aqui para dormir hoje e amanhã. Agora sim, vamos entrar na cidade antiga, mas antes precisamos comprar um ingresso. Mas desta vez não vamos ficar em um hotel, e sim decidimos ficar em um camping para testar tudo o que compramos para acampar nesta viagem de bicicleta e ver se funciona. Vamos ver como vai ser. Por 168 inclui o direito de acampar, um frango e uma fogueira, eu acho. É com convites.
O combo acampe comigo. O primeiro passo é que temos que parar aqui na cozinha para que preparem nosso frango. E por que eu digo que isso é uma cozinha? Bom, provavelmente vocês percebem que tem uns fogõezinhos ou uns fornos aqui, e é aqui que vão preparar o frango pra gente. Ni hao, tudo bem? É aqui mesmo que fazem o frango? Sim, Aqui está meu bilhete. Legal. em cerca de 1h30. 1h30. Ok, então vamos primeiro montar nosso acampamento e depois voltamos. Aqui eles vão preparar nosso frango. Nesses fornos tipo de adobe, e aqui está toda a lenha, então está sendo uma experiência agradável e à noite você pode vir aqui acender a fogueira e comer. Eu não entendia nada do que eles diziam. Aqui falam cantonês e ao tentar mandarim misturam muitas palavras e tem um forte sotaque. Não entendo. Bom, este é o lugar onde vamos acampar no final. Isso é tudo o que trouxemos. Sacos de dormir para não sentirmos frio à noite. Colchões infláveis, 2 isolantes para colocar embaixo dos colchões infláveis. E a barraca. Precisamos procurar um tutorial, porque não fazemos ideia de como montar uma barraca. Está muito difícil, era para ter trazido um martelo. Homem das cavernas. Como é a música do Tarzan? Filho do homem, procure por mim. Vamos ter que estar muito em contato com o nosso eu natural, hein? Já entendi. Ah, ou seja, ela se monta sozinha? Me leva então está errado desde o começo. Ah, ou seja, a estrutura vai por fora? Tá bem estranho, né? É que isso não, ou seja, não pode ser assim, não faz sentido. Eles estão montando errado. Vocês sabem? É a primeira vez que usamos isso. A primeira vez. Vocês são profissionais, né? Vocês acampam com frequência? Somos treinadores. Ah, entendi. Ah, colocaram ao contrário. Ah, já estou vendo. Meu Deus. Meu Deus. Nunca tinha sentido uma mistura de gratidão com humilhação tão profunda como neste momento, mas pelo menos agora temos uma barraca. Estou pensando que ainda bem que decidimos testar esta noite, porque se isso tivesse acontecido no meio da estrada, e quase escurecendo, uma dessas, acabamos dormindo no chão só porque não conseguimos montar a barraca. Estamos chegando agora sim para pegar nosso franguinho. Depois que montamos nossa barraca, mesmo tendo dado trabalho, conseguimos terminar. Ah, que maravilha! Esta é a especialidade local, é conhecida como yaoji e nos disseram que tem um modo de preparo bem específico. A questão é que é um frango inteiro, mais 2 espigas de milho e uma infinidade de batatas doces. É uma aventura bem aleatória. Não planejamos acampar hoje, mas decidimos. É melhor tentar agora do que sermos pegos sem experiência em um lugar escuro na estrada. E vocês viram, nem sabíamos como montar a barraca. Mas decidimos ficar aqui porque ainda falta vermos um lugar impressionante e não podíamos perder isso. Então decidimos estender nossa estadia e amanhã vamos levar vocês para conhecer a parte mais impressionante de Caipim. Já terminamos de jantar, estamos de volta na barraca de acampamento, já estávamos nos preparando para dormir. Acabamos de perceber que são apenas 8 da noite e já está tudo absolutamente escuro. Mas enfim, você está pronta para a noite do pijama? Estou pronto? Vamos ver como a gente acorda? Bom dia, acabamos de acordar aqui no nosso humilde lar na natureza. Hoje vamos visitar a cidade antiga de Shirikan, que é o mais interessante desse vilarejo. Então precisamos juntar todas as nossas coisas, guardar no carro e sair daqui para aproveitar o tempo. Porque hoje precisamos entregar nosso carro em outra cidade, então vamos embora. Guardar. Isso está sendo mais complicado do que eu pensava. Acho que é questão de pegar o jeito. Depois de uma noite mal dormida, finalmente chegamos ao motivo pelo qual decidimos estender nossa estadia neste lugar.
Seu nome é a antiga vila de Shirikan e ela nasceu há 350 anos como um porto comercial fluvial que fica às margens do rio Tangyang. Este lugar era muito importante porque daqui se transportava arroz, seda e todo tipo de mercadorias até o interior da província de Guangdong. E foi justamente essa região que mais se beneficiou de todo o dinheiro que voltou do exterior com os imigrantes. Portanto, assim que entrarmos, vocês vão perceber que é uma área completamente diferente de tudo ao redor. Porque, embora ao redor haja muitos campos agrícolas e muito verde, lá dentro há praticamente uma cidade europeia medieval, combinada com a arquitetura chinesa, e agora vocês vão ver do que se trata. Primeiro precisamos comprar nossos ingressos e olhem só a infraestrutura que existe para essa vila. Aqui estão. Os preços dos ingressos custam 150 por pessoa e além disso você pode adicionar o carrinho para dar a volta, o cruzeiro e muitos outros serviços. Viajar pela China pode acabar saindo caro se você for comprando tudo. Bem-vindos à cidade antiga de Shirikan. É uma maravilha entrar, porque desde o início você é recebido por uma atmosfera completamente diferente da que encontraria em qualquer outra parte da China. Essa vista você esperaria encontrar na Europa, não aqui. Que lugar maravilhoso, não é? É como entrar na Universal Studios ou algo assim. Mas na vida real. Porque isso aqui é uma cidade de verdade, mesmo que hoje cobrem entrada, esse aqui é o centro de verdade. Vocês devem estar percebendo que esse diálogo thought é bem diferente das estruturas que ficam nas laterais do rio. Isso é porque os prédios que estamos vendo já não são diaulos. São quilos ou shilos, que são edificações muito características de lugares costeiros na China e onde havia muita exportação e importação. Já vimos isso em cidades como Xiamen, como Haikou, que é onde vamos chegar em alguns dias, e hoje estamos vendo isso na cidade antiga de Shirikan. Mas isso nos diz muito sobre a área em que estamos neste momento, e é que os diaulos que ficavam mais na parte rural de Kaiping serviam como residência e fortaleza, enquanto os shilos têm uma função mais comercial. E é que a vila antiga de Shirikan é onde antigamente se concentrava a maior parte da atividade comercial desta área. Como eu estava dizendo ontem, enquanto visitávamos os prédios, surgiram muitas dúvidas sobre como os chineses ganhavam dinheiro no exterior, que trabalhos exerciam, como enviavam o dinheiro para que aqui suas famílias construíssem os dialos. Todos esses tipos de detalhes, então fiz minha pesquisa e encontrei alguns dados super interessantes. Suponha por hipótese um chinês que emigrou para os Estados Unidos. Enquanto na China o salário anual era de 5 a 10 dólares da época, nos Estados Unidos eles podiam ganhar de 30 a 60 dólares por mês. Ou seja, eles ganhavam em um mês o que levariam anos para ganhar na China. Obviamente eles tinham seus gastos, mas claro que também conseguiam economizar. E se tem uma coisa que caracteriza os chineses é serem econômicos. Agora, uma vez que eles ganhavam esse dinheiro, como faziam para enviá-lo para a família na China? Eles faziam isso por meio de um sistema chamado Xiaopi, que era uma carta com dinheiro ou uma carta com um certificado de remessa. Quando chegava à China, é quando era feita a troca de moeda. A conversão era mais ou menos assim. $1 equivalia a 1,5 yuans de prata aproximadamente. Porque naquela época a troca de moeda era feita por meio de casas de câmbio locais e a taxa não era muito estável, digamos assim. Uma vez que o dinheiro era convertido, com o passar dos anos, começavam a construir edificações como estas. Os diaulos, mas nem todos eram construídos por pessoas ricas. Havia diaulos comunitários, pessoas que se juntavam. Cada um colocava uma parte do dinheiro e uma vez que construíam juntos, estavam muito mais seguros dentro da fortaleza. Isso é bem diferente das fortalezas que as pessoas ricas construíam. As pessoas que construíam em comunidade faziam de uma maneira muito mais sóbria, enquanto as pessoas ricas faziam os diaulos cada vez maiores e mais ostentosos. Porque eventualmente construir um diaulo também se tornou um símbolo de status e sucesso local. Mas então, vocês devem se perguntar, quanto custava construir um diaulo naquela época? Dizem que havia opções para todos os bolsos. Um diaulo simples ou feito em comunidades custava de 1.000 a 3.000 dólares americanos. Depois passamos para uma categoria que era maior, mais ostentosa, possivelmente de pessoas particulares, que ia de 5.000 a 10.000 dólares americanos. E depois ainda havia alguns muito extravagantes que superavam os 10.000 dólares americanos. Agora, $1 americano daquela época equivale a 35 dólares de hoje. Então façam vocês mesmos as conversões de quanto custava cada coisa e quanto cada um ganhava.
As paisagens deste lugar são surreais. Realmente parecem saídas de um sonho ou de um conto de fadas, numa mistura estranha entre Oriente e Ocidente. E é que desde a infraestrutura que colocaram para você tirar foto, até os barquinhos e o castelo ao fundo, fazem você se sentir como em um verdadeiro filme medieval chinês. Parece muito estranho, mas é verdade. E olha só os barquinhos nos quais você pode fazer o passeio. Nós optamos por não fazer por causa das restrições de tempo e porque é um pouco caro, mas definitivamente acho que se vocês vierem com tempo, vale absolutamente a pena ficar por aqui e explorar a fundo as ruas desse lugar, que por sinal tem muitas apresentações ao vivo. A única coisa que você precisa fazer para saber quais são é escanear o código QR e ele te mostra os horários e em que área do parque. Já quero chamar assim, embora seja o centro histórico, mas chamo de parque porque Canvas praticamente virou isso. E se não acreditam em mim, é só olhar na minha frente. Tem um Kentucky ao lado de um dos prédios mais icônicos da região, que aliás está decorado para o Natal. Nada melhor para mostrar o ocidentalismo do que um bom Natal. Olhem esses prédios impressionantes que mostram a data, 1926. E por que 1926? Bom, foi naquela época que muitos dos imigrantes hypers que saíram da China durante o período difícil voltaram. Por isso a mansão de Li Yuan, que foi a que visitamos ontem, também foi estabelecida por volta de 1920. Também foi nessa época que muitos desses edifícios foram construídos, e este não é exceção. Muitos desses edifícios foram renovados e não me surpreenderia se até mesmo melhorados para transformá-los em uma atração turística como são hoje em dia. E se vocês já assistiram nossos vídeos antes, provavelmente sabem que uma das maneiras pelas quais o governo alivia a pobreza é levando o turismo para áreas onde não há indústria, onde não há tantas oportunidades e onde normalmente as pessoas se dedicavam exclusivamente à agricultura. E Caipirim não é exceção, portanto ter esse tipo de edifícios e o fato de que em 2007 eles tenham sido nomeados como Patrimônio da Humanidade pela Unesco foi uma bênção que foi muito comemorada. E não só encontraram uma maneira de aproveitar esse tipo de edifícios, como também deram emprego para muitas pessoas. Imaginem a quantidade de empregos que esse tipo de lugar deve gerar a cada ano. Honestamente, esse é um dos aspectos que mais admiro de como as coisas são feitas neste país. Outro dos aspectos mais interessantes daquela época é a maneira como as pessoas se vestiam, porque na China nunca foi costume usar ternos como no Ocidente. Contudo, quem retornava do exterior trazia essa tradição e logo muitos passaram a se vestir dessa forma. Portanto, criou-se uma mistura bem interessante que pode ser encontrada nas lojas da região, onde você pode alugar a roupa para tirar a foto. E aqui vocês podem ver algumas das vestimentas que surgiram como resultado dessa mistura tão interessante. Imaginem como deve ter sido naquela época, quando a maioria dos seus vizinhos eram fazendeiros. De repente você sair de terno e gravata com um chapéu do seu castelo. Os outros deviam vê-los como verdadeiros alienígenas. Acho que tem alguém famoso ali porque tem uma grande multidão e câmeras e tudo mais. Vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que acontece. É como uma passarela de moda. Que loucura, por isso a multidão, olha só a quantidade de pessoas que tem aqui. Todo o parque se reuniu neste lugar. Os garotos estão ficando malucos. Acho que algumas podem ser influenciadoras ou algo parecido. Se aprendemos algo na China, é que tudo é possível, é só ver onde estamos. Quanto mais a gente avança, mais surpreendente fica esse lugar, especialmente porque aqui o Natal não aconteceu. E olha só, estamos no começo de fevereiro e todo o centro ainda está decorado como se fosse uma espécie de Polo Norte chinês ocidental. Eles até têm igreja. Fico me perguntando se isso realmente foi uma igreja naquela época, mas vamos dar uma olhada para ver como é uma igreja neste lugar. Agora já é um museu. Olha, aqui está escrito sala de exposição. Imagino que, em seu tempo, realmente foi uma igreja, mas hoje em dia praticamente é um museu. Fico me perguntando onde estaria a capela. Pelo visto, realmente é uma igreja de verdade. No segundo andar eles têm a capela. E tinha até alguns chineses fazendo oração. Faz sentido. Quando as pessoas voltaram da Europa, não trouxeram apenas as vestimentas, a arquitetura ou a comida, mas também trouxeram a religião. Curiosamente, geralmente são os evangelizadores que levam a religião a outros lugares. Mas neste caso foram os próprios imigrantes que retornaram ao seu país que fizeram esse trabalho e por isso estabeleceram esta igreja. No ano de 1922, que é quando parece que a maioria de todos esses edifícios foi inaugurada,
Parece que agora estamos chegando à parte antiga, talvez a uma área onde os edifícios não estão tão renovados, ou pelo menos é o que parece. E está muito bonito, tem muito charme, porque aqui as trepadeiras já estão tomando conta dos edifícios. Olhem só esse grupinho de exploradores, que bonitos eles ficam com seus coletes, vão em grupo fazendo turismo. Tchau, amigos. Imaginem as excursões escolares que devem acontecer neste país, levando em conta que agora mesmo estamos no meio do nada. Este lugar está espetacular. Estamos totalmente impressionadas. De verdade, meus olhos ainda não conseguem acreditar no que estão vendo. Ao entrar no parque, tudo está tão renovado e bonito que você pensa, não acredito que seja real. E aí você vem mais para essa parte onde esses prédios parecem ainda mais antigos e você pensa, nisso sim eu acredito. E você vê a igreja com sua placa de registro e dentro tem salas de exposição com a data em que a igreja foi fundada, tem todo tipo de informação. Aí você já pensa, então sim, é de verdade, a igreja sim, todos esses prédios são de verdade, sim, as roupas que usavam naquela época também são de verdade. Ou seja, agora realmente percebi que a vida aqui era assim. Isso é o impressionante, estar caminhando nas ruas onde esse estilo de vida acontecia. Hoje visitamos um dos lugares mais interessantes que já conhecemos neste país. E sei que digo isso com frequência, mas toda vez que falo é de verdade. Vamos encerrar o vídeo de hoje por aqui, mas não percam o próximo, porque vamos pegar a balsa que vai nos levar até a ilha de Hainan, onde vamos começar nossa jornada. Por enquanto é só, até mais.